Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Observe, essa declaração ou essa promessa está no afirmativo. A condição para que o que nós pedimos seja feito pelo céu, por Deus, é que a palavra de Deus esteja em nossos corações. É por isso que o mesmo Jesus também disse: se o homem deve guardar alguma coisa, guarde o coração, porque é de lá que provém a vida e a morte. Porque aquilo que o homem crer é aquilo que está em seu coração, é naquilo que ele pensa, é naquilo e é aquilo que ele fala, e aquilo é uma essência. E aquilo que é uma essência, que é a fé predominante, é aquilo que acontece na vida da pessoa. Vamos contrastar essa palavra com a sua realidade, com a sua consciência de fé. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para que apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçado e firme na fé. Observe, esta é a palavra de Jesus. Esta é a palavra de Deus. Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível. Nele, Jesus habitou a plenitude de Deus. Todos os milagres que Jesus fez, ele disse: esses milagres, quem realiza é o Pai que é a sua palavra, que é a sua essência. Então, assim como eu estou realizando estes milagres, que é o Pai que realiza em mim, vocês também poderão realizar até maiores obras do que essas. Então, se vê claramente que a palavra, que pela qual é a condição para que tudo que nós pedimos aconteça, é que nós estejamos cheio ou firmado com a identidade que a palavra de Deus nos designou. E diante da palavra de Deus, quem somos? Santos, irrepreensível, inculpável, aquele que não cabe culpa. Vamos entender o seguinte: o que vai definir de qual lado você está, de quem você é filho, é a sua consciência de ser. Veja, primeira carta de João, capítulo 3, a partir do verso 7 e 8 diz que os que pecam são filhos do diabo. Porém, os filhos de Deus não pecam. Veja, a consciência da maioria dos cristãos são que eles são pecadores miseráveis, não são merecedores de nada, que eles são indignos, e a maioria tem isso como sinônimo de humildade. E isso não tem nada a ver com humildade, lembra-se? Nós somos salvos por fé. E fé é a consciência de quem somos. Se nós creiamos na obra que já foi realizada em Cristo, e nós nos firmamos a partir da identidade que a palavra de Deus nos concedeu, e segundo a palavra de Deus, Colossenses 1, verso 22, Efésios 1, verso 3, 4, afirma que nós somos filhos, herdeiros de todas as sortes de bênção, inculpáveis,
santificados, irrepreensível. Então, quando eu estou firmado nesta palavra, então a minha fé acessou a legislação do reino de Deus, porque eu decidi estar no reino de Deus, porque eu decidi crer na palavra de Deus, e por eu estar, pela minha consciência de fé, minha decisão de fé, crer na palavra, eu sou santo e irrepreensível, a palavra de Deus está em mim. Se a minha palavra estiver em vós, vós estiver em mim, pedireis tudo que quiser que vos será feito. Por quê? Porque eu estou me avaliando pelos regimentos do reino dos céus. Se eu me considero pecador, como nós somos as maiores autoridades sobre nossas vidas e nossas decisões, e como nós andamos por fé, se eu creio que eu sou pecador, eu sou filho do diabo. A palavra de Deus não está em mim. Eu não sou filho de Deus. Foi sobre isso que Jesus corrigiu os seus discípulos, ali em Mateus 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa que Jesus está se referindo? Porque se eu estou sendo definido, avaliado, se eu estou debaixo da jurisdição do céu, a justiça do céu me declarou inculpável, santificado, irrepreensível. Isto porque Jesus se fez maldito com a minha maldição, ele se fez pecado com os meus pecados, para que eu me tornasse a justiça de Deus. Então, em qual reino eu vou estar é correspondente com a minha posição de fé, com a minha consciência de fé. Agora, veja, Jesus ali, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, porque ficam preocupados homens de pequena fé? Porque ficam ansiosos, querendo, preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, não sabe que o Pai provê tudo isso, o Pai provê para os que estão no reino. Foi ali que depois Jesus disse: porém, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Aquelas coisas que eles estavam se preocupando. Então, eles não tinham por quê? Porque no coração estava a preocupação. E cada semente produz o correspondente à sua espécie. Então, de uma preocupação, de uma ansiedade, não se pode colher provisão, se colhe a falta. Então, pelo fato dele estar no coração deles, não a fé, mas sim a preocupação, eles não estavam operando com o reino de Deus, não estavam no reino de Deus. Então, Jesus disse: ei, não se preocupe. Então, se eu me preocupar, a palavra de Deus não está em mim, a palavra de Jesus não está em mim, porque ele disse para mim não se preocupar. Ele disse para que eu, você, nós, lançássemos sobre ele todas as nossas ansiedades. Lançai sobre vós todas as vossas ansiedades, todos os vossos anseios, todas as vossas culpas, porque assim sendo, ele cuidará de nós. Então, a decisão é toda nossa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando uma pessoa ela não está firmado na justiça do reino, ela vai sempre julgar que falta alguma coisa para ela ser merecedora de ser abençoada. E sem que ela perceba, agindo assim, ela está operando pela justiça própria. E pela justiça própria, ninguém será justificado. A justiça própria não move o reino de Deus. Veja, porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, antes da fundação do mundo, e nos elegeu nele santo e irrepreensível, e me recebeu como filho. Veja, as bênçãos são mesmo antes da fundação do mundo. Então, eu me torno merecedor, não é por mérito,
mas sim porque eu passei a pertencer ao reino, e lá no reino já está designado que quem está lá, quem é justificado com a justiça do reino, é santificado, merecedor de todas as sortes de bênçãos. Não me falta nada. Agora, uma pessoa que não está no reino, não tem a revelação do reino, se ela orar 3 horas, ela vai achar que faltava mais uma para ela ser abençoada. Se ela jejuar 3 dias por semana, ela vai sempre achar que falta alguma coisa. Então o problema não está no que ela faz, está no coração dela. A preocupação está no coração dela. O medo está no coração dela. E é esse medo que está no coração que vai trazer o correspondente ao que está no coração. Não temas, que eu sou contigo. Reduzido a nada serão os que contenderem contra ti. Observe que a condição para Deus ser com a pessoa é que o medo não esteja lá, porque ele, Deus, não deu o espírito de medo. O espírito de medo é exatamente o espírito do inimigo de Deus. Quem está operando no espírito de medo está dizendo: eu não confio na palavra de Deus, ele não é confiável. Ele prometeu que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não confio nisso. Eu acredito que o mal é poderoso e vai me alcançar. O medo está no coração. O problema não está fora, está dentro. Ele se preocupa com tudo, tudo irá faltar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me falta porque o Senhor já me habilitou, já me santificou, já me abençoou, não vai, já me abençoou. Então o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu fui habilitado pelo céu, como Colossenses diz. Porque ele, Deus, já me armou, já me fez idôneo, já me capacitou, já me habilitou. Não me falta nada. Eu sou santo e irrepreensível. E como eu creio assim, as coisas secundárias, que são resposta do espiritual, também não irá me faltar. Mas se o medo está operando, por exemplo, por que você está preocupado, pai? Por que você está preocupada, mãe? Eu estou preocupado porque meu filho está para a escola. Muito bem. Será que você tem certeza que a causa verdadeira é o filho que está para a escola? Aí daqui a pouco seu filho está em casa. Está a família reunida. Aí você olha, vê todos na sua casa. Aí de repente você vê o seu filho balançando em uma rede. Aí aquele medo que está no seu coração, que apenas usou o que era mais, digamos assim, mais propício, mais conveniente, que era o filho na escola, agora vai olhar para o seu filho balançando ao seu lado na corda, na rede, você vai dizer: essa corda vai se quebrar. Veja, o medo está no seu coração, porque anda preocupado, homens de pequena fé. Porque não temas que eu sou contigo, porque tem medo. Esse espírito não é o de Deus. Então você tem que se firmar na justiça do reino. Buscai, em primeiro lugar, a justiça do reino. O reino de Deus é a sua justiça, ou seja, pela justiça do reino não me falta nada. Por quê? Porque o céu é perfeito. Eu não vou aceitar as acusações do diabo. Eu vou orar. Bom, eu vou orar, porque é onde eu vou me relacionar com Deus, é onde eu vou levar até Deus as minhas necessidades. Eu vou estar falando porque eu sou os olhos de Deus. Eu preciso orar, porque eu toco em Deus, eu ando com Deus, eu converso com Deus a partir através das minhas palavras. Mas eu vou orar na minha consciência, que eu estou cumprindo um princípio. Eu estou falando, estou criando, eu estou denunciando o mal, eu estou pedindo ao Pai. Então, a partir do que eu oro, do que eu apresento a Deus, o céu vai agir. Se a minha palavra estiver em vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser. Mas eu não vou achar que eu passo a ser merecedor porque eu orei. Porque se assim é minha própria justiça. E nenhum homem é salvo pela sua própria justiça. O homem é salvo pela justiça de Deus, pela justiça do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a justiça. Se você se avaliar, se você estiver firme pela justiça do reino, você é santo e irrepreensível, você é merecedor de todas as sortes de bênção. E assim como você crê,
assim será, porque o céu, o reino dos céus é perfeito, não lhe falta nada. O Senhor, sendo o seu pastor, não lhe falta nada, ou seja, não lhe falta nada para você merecer, sabe? Você não aceita a sugestão do diabo. Eu orei 3 horas, está me faltando mais 1 hora. Eu jejuei 3 dias, está me faltando mais 1 dia. Quem anda assim vai se desgastar, se debater até não aguentar mais. Então, não me falta nada, porque eu me tornei merecedor pela obra que já foi consumada desde a fundação do mundo. Eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção. Eu já fui santificado, eu já fui aceito por Deus. Agora é só humanizar essa verdade. É só operar pelo Espírito do Reino. É essa justiça que Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é aqui que eu sou valorizado, é aqui que eu fui recebido como filho e é aqui que eu estou operando. A justiça do sistema não vale para mim. Não importa como o mundo está, não importa as circunstâncias, não importa como está a política, não importa. Eu vivo do céu. O céu não falha, o céu é autossuficiente. É só olhar o povo no deserto, é só olhar como Deus tirou o povo do Egito com mão poderosa, e aquele Deus não diminuiu a sua força em nada, e hoje está operando do mesmo jeito. Se o espírito daquele que operou em Jesus, tirando ele do túmulo e colocando, sentando à direita do Pai, foi ele que opera em vocês, você saberá porque acontece as mesmas manifestações. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.